Refutações, uma produção do grupo Investigação Filosófica em parceria com o blog Refutações. Narrações: Everton Maciel e Aline Pena. Argumentos contra o financiamento público de cultura. Texto de Aloísio Couto. O governo brasileiro financia a cultura com dinheiro público. Quem vai ao cinema assistir filmes nacionais já está acostumado a ver os logotipos de empresas como Petrobras e Eletrobras. Também já tem alguma familiaridade com os slogans de prefeituras e governos estaduais. Empresas privadas também podem usar as estruturas do governo para incentivar a cultura. Por meio de leis de dedução fiscal, é possível destinar o dinheiro ao financiamento de feiras literárias, peças de teatro, shows, etc. Num certo sentido, esse modo de financiamento privado é falsamente privado, pois as empresas investem em cultura um montante que já seria recolhido em forma de tributos. Portanto, tanto os investimentos públicos diretos como os investimentos privados feitos por dedução fiscal são públicos. Além de investir dinheiro diretamente e permitir deduções fiscais, o governo também obriga empresas de TV a cabo a adotar uma cota de programação nacional. Isso significa que certa porcentagem da programação deve ser ocupada por conteúdo nativo. As perguntas que me interessam são as seguintes: há legitimidade para impor conteúdo nacional? Deveria haver financiamento público de cultura? Penso que a resposta às duas perguntas seja não. Vou oferecer 2 argumentos para sustentar minha posição. O primeiro é uma aplicação de argumento semelhante formulado por Robert Nozick em Anarquia, Estado e Utopia. O segundo é uma modificação de um experimento mental proposto pelo filósofo Michael Hilmer em The Problem of Political Authority. Tipicamente, os defensores das cotas para conteúdo nacional sustentam que o benefício da imposição é tornar a programação menos desigual. Programas estrangeiros chegam ao país com muitíssima força e reduzem o espaço que a produção nacional teria. Por essa razão, a imposição das cotas é justa porque diminui a desigualdade. A razão oferecida pelos defensores da medida é apelativa porque a igualdade é apelativa. Em discussões que envolvem a distribuição de algo, é comum que a igualdade seja tida como a posição padrão. O defensor da desigualdade é quem precisa derrubar a presunção em favor da igualdade. O principal problema da posição descrita acima é que ela faz uma falsa reivindicação de justiça. Suponha que existam 3 grupos: os consumidores brasileiros, as produtoras nativas e as produtoras estrangeiras. Imagine que alguma produtora americana chegou ao país com muitíssimos recursos, pois em sua terra de origem ela conseguiu atender perfeitamente às expectativas do público, que afinal não diferem muito do gosto do brasileiro. É de se esperar que ela tenha vantagens competitivas sobre as concorrentes nacionais. O ponto é que essas vantagens e a desigualdade daí resultante não são um aspecto relevante. É preciso fazer a seguinte pergunta: elas foram obtidas a partir de violações de direitos ou por meio de outras injustiças, se as houver? Assumindo o pressuposto plausível de que reivindicações de justiça exigem o exame de eventos passados, sendo não a resposta à pergunta anterior, é razoável concluir que a reivindicação de mais igualdade, tal como comumente feita, é injustificada. Em si, a igualdade não é um valor e não há, de início, qualquer presunção em favor dela. E mesmo se a resposta fosse sim, não há qualquer razão para impor ao público o ônus da retificação. Uma produtora nacional poderia oferecer a seguinte queixa: as concorrentes americanas estão ocupando o nosso mercado. A queixa, no entanto, malogra porque não há de parte de nenhuma produtora o direito de ter seu conteúdo absorvido pelo mercado. Não há nosso mercado. Nenhuma empresa tem o direito de exigir que seu produto seja disponibilizado ou consumido. Assumir esse direito é o mesmo que assumir um dever correspondente da parte de emissoras e consumidores. Como esse dever não existe, é difícil entender a razão pela qual o governo pode artificialmente dar às empresas nativas uma fatia do mercado. Se os parágrafos anteriores estiverem corretos, a tarefa de justificar a interferência do governo perde muito do seu apelo. É possível explicar a escassez da programação nacional recorrendo a escolhas individuais legítimas. O mesmo ocorre com bens materiais. Um exemplo pessoal ajuda a ilustrar.
O conjunto de escolhas que as pessoas fizeram diminuiu, pelo que percebo, a oferta da cerveja Boêmia Confraria. Apesar de adorá-la, encontrá-la é difícil. Mesmo assim, não tenho qualquer reivindicação a fazer. O exercício por parte de terceiros de seus direitos de escolha alterou a oferta disponível, mas dificilmente há nisso um motivo legítimo para a retificação. Uma consequência interessante que podemos extrair é a seguinte: em situações como as descritas, o lado da oferta e o lado da demanda não têm o que reivindicar. Se a Ambev quisesse vender a cerveja à revelia do público, seria irrazoável apelar ao governo para conseguir fazê-lo. Ainda assim, a produtora nacional poderia retrucar. As pessoas não escolhem voluntariamente os produtos oferecidos pelos americanos, pois são manipuladas pela mídia. Em primeiro lugar, é preciso mostrar que isso é verdade. Chamar de manipulado quem não gosta do que gostamos é uma tentação constante. Em segundo lugar, mesmo que seja verdade, a existência das cotas de programação nacional é uma imposição. Afinal, coloca-se o telespectador diante de programação que ele não escolheu. A produtora nacional não pode contar aqui com o apelo do termo voluntário, indispensável a essa objeção. O conteúdo do ataque ao produto estrangeiro pode, portanto, ser usado para rejeitar precisamente a medida que o produtor nacional defende. O que dizer do financiamento público de maneira geral? Aqui, o mais importante não é a retificação de desigualdades, mas sim a valorização da cultura brasileira. Penso que mesmo essa pretensão menos exigente enfrenta dificuldades, pois uma maneira comum encontrada para valorizar a cultura nacional é tomar dinheiro do público e dá-lo a artistas. Mas se é verdade que os produtores não têm direito à audiência do público, não é clara a razão pela qual atores, cantores e dançarinos de teatro têm direito ao financiamento compulsório por parte do público. Se os artistas não foram injustiçados, não apenas as reivindicações de igualdade fracassam, mas também reivindicações de promoção, pois mais uma vez é possível explicar a escassez da cultura nacional a partir de escolhas individuais legítimas. A distinção entre equalização e promoção não impede que a mesma conclusão se siga também nesse caso. Por fim, trato do incentivo por dedução fiscal. Aqui, o governo permite que uma parte do que é reclamado em tributos seja destinado à cultura. Uma vez que o mecanismo parece ser menos intrusivo, é mais difícil rejeitá-lo. É hora de propor o experimento mental. Se bem sucedido, ele iluminará o que há de errado com normas como a Lei Rouanet. Imagine que você e outras pessoas estão em um barco furado. Por acaso você tem uma arma e elas não. Logo, você tem um poder para coagir indisponível a elas. Sua primeira ação é obrigá-las a ajudar com a retirada da água que entra no barco. Afinal, se isso não for feito, todos vão morrer. No entanto, você também decide que um pouco de música não faria mal. Aponta sua arma para Joãozinho e decide que ele deve dar R$50 para Mariazinha tocar flauta. O Joãozinho reclama, com razão, que o segundo ato coercitivo é completamente injustificado. Propõe uma pequena modificação no experimento. Agora, você estabelece que o Joãozinho, se quiser, pode deixar de tirar água do barco por 5 minutos caso financie o concerto de Mariazinha. Vou quantificar o raciocínio a partir de agora para torná-lo intuitivo. Estipulo que a quantidade de força coercitiva que você inicialmente impõe ao Joãozinho é igual a 10 unidades. A regra que você estabeleceu permite que a quantidade de coerção seja distribuída em 2 atividades: tirar água do barco e financiar o concerto. Se o Joãozinho decide financiar o concerto, ele apenas realoca as unidades da força coercitiva que você já tinha sobre ele. Logo, a coerção não desaparece com a escolha. Imagine que o Joãozinho sabe que você usa 6 unidades de força para fazê-lo tirar água do barco. Assumindo que as 6 unidades são suficientes para manter o barco flutuando, o Joãozinho conclui que há 4 unidades que não deveriam existir, pelo que sua queixa não seria muito diferente daquela do parágrafo anterior.
O experimento adaptado sugere que o aspecto relevante do financiamento por dedução fiscal não é o fato de o governo permitir que as empresas escolham destinar dinheiro de tributos para a cultura. O aspecto relevante é o seguinte: se parte do montante que o governo reclama coercitivamente pode ser destinado à cultura, ele sequer tinha prerrogativa a essa quantidade. O paralelo é óbvio. Se parte do trabalho que o Joãozinho é coagido a fazer pode ser realocado em forma de financiamento ao concerto de Mariazinha, você desde o início não podia reclamar essa quantidade de trabalho. Não é fácil justificar a coerção. Para justificá-la, algo imprescindível precisa estar em jogo, como financiamento da cultura nacional, ou melhor, dos artistas nacionais. Não é imprescindível, penso que até mesmo o fomento à cultura por dedução fiscal não deve ser adotado.